Bora lá então fazer uma breve análise psicológica da Wanda Maximoff. Esse vídeo é para você que já assistiu WandaVision, Vingadores e Doutor Estranho 2, então fica aqui comigo pra gente fazer essa análise juntos. Autoaceitação, auto-perdão é uma das coisas que a gente vai falar quando a gente fala de Wanda, né? Da Feiticeira Escarlate. Para quem acompanha, quem já assistiu todos os filmes, eu vou fazer uma breve análise da personagem da Wanda, daquela que a gente assiste aí nos filmes e não da HQ, porque eu não acompanho os HQs, mas eu vou fazer uma breve análise daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente viu, e para quem assistiu Doutor Estranho 2, porque a gente tem uma continuação aí da história da Wanda também, Doutor Estranho 2. Então fica aqui comigo, curte a minha página, segue esse canal para você poder receber mais informações de análise de filmes e de séries. Quando a gente fala de auto-perdão, autoaceitação, a gente olha um pouquinho para o passado, para a história da Wanda. Então a gente, lá nos primeiros filmes, a gente tem a história da Wanda, que mostra que é uma menina que tinha um irmão, os dois ficam órfãos do pai, que acaba falecendo. Os dois acabam falecendo por conta de uma bomba que cai ali das indústrias Stark. E aí, né, eles acabam ficando sozinhos, né, passam por várias dificuldades, os dois juntos. Os dois vínculos seguram um do outro, né? Então a gente vê que tem uma questão de um vínculo ali, a única família que eles têm. E eles acabam depois realizando uma série de testes ali, numa indústria, né? Para poder, enfim, né, serem cobaias ali. E aí ela acaba descobrindo que tem poderes também, né? Os dois acabam descobrindo, né, que os poderes são exaltados. Então vamos imaginar uma pessoa que perde a família, e aí automaticamente, depois de mais velha só, ela descobre que tem poderes, né? Vamos olhar um pouco para as nossas emoções também, né? Como será que ela estava, o que ela estava sentindo? Imaginar que ela era uma menina órfã, junto com o irmão, né? Que não tinha ninguém, daqui a pouco ela tem um poder que ela não sabe nem que poder que é esse, como controla tudo isso, ninguém ensinou para ela como controlar, ninguém instruiu, então a gente já percebe ali a falta de algumas necessidades, né? Que possivelmente a Wanda sentiu, uma falta ali de uma instrução, de uma orientação, né? Alguém próximo, né? Instruindo e ajudando a Wanda. A gente não vê isso acontecendo ali na história dela. E aí meio que ela já acaba entrando numa batalha junto com os Vingadores, acaba usando aqueles poderes que ela descobre ali recentemente, acaba lutando ali a favor da humanidade, né, que até então ela queria se vingar. Então você já vê que é uma criança que lá de trás já trazia com ela aquela necessidade da vingança. Isso é importante pra gente pensar na Wanda, né, porque a Wanda já trazia esse sentimento de vingança lá de trás, de tudo que ela passou, né, quando ela viu que ela perdeu os pais por conta daquela bomba. E depois, mais pra frente, ela perde o irmão também numa batalha, né, ou seja, ela vai ficando sem família, né? Vai ficando sem pessoas próximas e ela se vê sozinha. Até que ela acaba descobrindo o Visão, né? Que é o grande amor da vida dela. Ela acaba tendo um apego seguro, né? Com ele também, se vinculando, se sentindo bem ao lado dele. E aí, né? Conforme vai andando a história, ela acaba perdendo também o Visão, né? Só que aí tem uma coisa diferente, porque ela acaba causando, né, a perda do Visão, ela acaba tirando a joia do infinito ali da testa dele, e para poder fazer isso ela precisou que ele morresse, né? Não tinha como, né? Inclusive ele fala isso para ela. E aí vem essa coisa da culpa que ela carrega bastante, né? Por ela ter matado ali, né, o Visão. Depois a gente vê que o Thanos mata o Visão também, mas enfim, ela carrega essa culpa, e não a culpa que o Thanos iria matar o Visão de qualquer maneira, né?
Não, ela carrega a culpa que foi ela que fez isso, foi ela que matou, ela não foi forte o suficiente. E aí já vem aquela coisa da autocobrança, né, por trás também daquilo. Então existem muitos conteúdos ali não trabalhados na Wanda, né? E não só conteúdos do que vem acontecendo, de coisas lá do passado, né? Dos conteúdos emocionais, então o descontrole que a Wanda tem, ali os surtos psicóticos que ela tem, que pra mim me parece mais um descontrole emocional que ela tem muito forte, ela não consegue controlar, né, as suas emoções, tanto que quando ela tem muita raiva ou tá muito triste, né, é a hora que ela tem esses surtos e é onde ela causa ali todo o caos, né, que foi quando acontece ali depois que ela descobre, né, mais pra frente que o Visão ele ainda poderia estar vivo, as partes dele estavam ali repartidas, ela poderia ter tido, né, o amor dela de volta e ela não, isso não acontece. E aí vem toda aquela fase do luto, né, que a gente até falou lá no WandaVision, das 5 fases do luto que ela enfrenta com o falecimento do Visão e a não aceitação, né, que ela passa, né? Então a impressão que eu tenho é que ela tá em eterna negação desde quando ela entra lá em Westview, né, que ela acaba transformando toda a cidade, manipulando toda a cidade. Então ali a gente percebe que desde lá de trás vem essa negação, que só vai se somando com outras negações da vida dela, né? Ela foi negado para ela ter os pais que estavam com ela, alguém negou isso para ela, foi negada ela ter o irmão, né, que acabou falecendo, teve a negação dela, foi negado para ela também ter o amor da vida dela, ela ter essa vida do lado dele, que era uma construção que eles queriam morar juntos, né? Então ela teve muitas negações e automaticamente a negação do falecimento aí do próprio Visão, né, dela não aceitar a morte dele, ela não aceitar que isso aconteceu com ela não aceitar estar sozinha, né, ela não aceitar os acontecimentos que aconteceram ali com ela, né, e aí depois a gente tem lá, né, toda a criação dos filhos, daquela vida que ela tem ali no WandaVision, e aí você vê, né, como ela fica totalmente ali, né, com uma dissociação mesmo ali, né, vivendo uma outra realidade, né, e realmente acreditando que aquela realidade existe, né, acreditando naquela vida juntos. E aí depois, mais pra frente, né, no final da série, a gente, né, vê que ela destrói tudo, a gente tem a Agatha, que parece a outra bruxa que aparece para combater com ela, e aí ela acaba se retirando lá pra vida dela pacata, mas a gente vê que ela tem ali o Darkhold, né, que é o livro que causa a questão do caos, e a gente vê como ela acaba, né, utilizando, né, um pouco desse caos ali para a vida dela. E por que isso acontece, né? Se a gente for trazer para nossa realidade aqui, que não é a mesma realidade que ela, muitas vezes a gente acaba sendo manipulado, vou tentar usar meio que essa palavra, para não sentir essas emoções ruins, né, negativas. E aí eu encaro o Darkhold dessa maneira, né, de utilizar essa magia do caos como uma maneira de defesa, né, que é como se fosse a nossa blindagem. Então ela utilizou esses recursos ainda buscando uma vingança e talvez buscando aí uma necessidade de suprir uma falta que ela tem, a não aceitação, mais uma vez, né? Não que ela esteja querendo se vingar de alguém, mas aquele sentimento de vingança, aquela não aceitação da injustiça e por aí vai lá, de criancinha, a gente vê acompanhando a Wanda adulta, né? Nessa cena também. E aí no Doutor Estranho 2, a gente já vê uma Wanda muito mais instruída, muito mais capacitada, já a própria Feiticeira Escarlate, e a gente já vê uma Wanda do mal ali, né? Uma Wanda vilã que mata muitas pessoas, que passa na frente de muitas pessoas, não está preocupado com o bem-estar das pessoas, ela só está vendo o lado dela, né? Então ela fica bem egóica mesmo, só olhando pro ego dela, para a vontade dela. Então ela faz todo aquele reboliço inteiro no filme para poder buscar uma necessidade dela, que é estar com os filhos dela,
né? Então ela tem aqui aquele vislumbre, né, que a gente percebe que é o próprio caos manipulando ela, que as crianças dela não estão bem lá no WandaVision, e no Doutor Estranho a gente já vê uma necessidade enorme dela estar com aquelas crianças, porque ela sonha o tempo todo com isso, que é a vontade do fundo do coração dela. E aí alguns falam, né, eu até vi uma pessoa comentando isso no cinema na hora que eu saí. Ah, mas por que a Wanda não casa, vai seguir a vida dela? Por que ela tem que ter as mesmas crianças? Por que ela não fica grávida de novo? Porque a vida não é simples assim, né? A gente acha que pra gente, o nosso pensamento é esse, né? Ah, é muito prático, muito simples, vamos lá e vamos ficar logo, ficar grávida e vamos buscar outro relacionamento, mas, gente, não é tão simples assim, né? O que pode ser simples pra você não é simples pro outro. Né? Então a gente vê a Wanda ali numa obsessão, né? Eu já vejo lá muito obcecada, né? Bem obcecada ali em buscar aquela solução, aquela coisa do controle. Então ela quer controlar tudo e todo mundo o tempo todo. Tanto que tem uma fala, né? De que você não pode controlar, e tem essa coisa dela querer controlar tudo o tempo todo. Ela quer tudo no controle dela e ela acaba utilizando de uma maneira bem ruim ali, matando várias pessoas, eliminando pessoas ali que não fazia o menor sentido, mas só o fato de estar no caminho dela, vamos eliminar, né? Que a gente pode encarar como a gente também lida com algumas situações também, né? Como a nossa parte emocional tá abalada, a gente fica um pouco cego às vezes, a gente, né, às vezes acaba sendo grosseiro com alguém, a gente tem atitudes que a gente não gostaria, né? E aí a Wanda, no final de tudo ali, a gente vê a Wanda se voltando ali, né, na verdade, né, com uma estratégia ali da América, né, da outra personagem, de fazê-la voltar ali, trazer ela lá pro passado, encontrar a Wanda do passado, desse passado não, né, desse outro universo, né, que ela se identificou com aquela Wanda ali que ela mesma criou. E aí a gente vê ela se encontrando, né? E ali como foi difícil o diálogo, ela vê as crianças e ela vê o mal que ela fazia para as crianças, porque as crianças estavam com medo dela, medo dela mesma, né? E ela chega uma hora ali que ela manipula até ela mesma, né? Porque ela entra no corpo dela mesma quando ela vai manipular para o corpo da outra Wanda, do outro universo, para fazer as maldades. Então, olha só como a gente foge do nosso limite, né? Mas que limite, né, gente? Vamos lembrar daquela Wanda criança, quais os limites que essa Wanda criança tinha? Ela não teve pais, ela não teve pais presentes por pouco tempo na vida dela, né? E quais os limites? Mais uma vez, quem ensinou para ela controlar esses poderes, quem orientou, né? Quem explicou, né? Como é o luto, como é perder uma pessoa. Talvez faltou essa explicação ali para Wanda, e quando falta uma explicação pra gente, falta as nossas necessidades, é difícil pra gente, às vezes, suprir sozinho, né? A gente precisa de uma ajuda, que no caso da Wanda ali, ela precisava de uma ajuda, né? De alguém ali pra estar acolhendo, estar junto com ela, e ela acabou sendo meio que esquecida ali entre os Vingadores também, entre as outras pessoas. E aí no final a gente vê que ela acaba, né, parando com tudo aquilo por conta dela se deparar que na verdade ela estava prejudicando as crianças, ela estava assustando os filhos, e a outra Wanda fala para ela que tudo bem, eles vão estar bem cuidados aqui comigo, né? Então ela se sente um pouco mais segura ali de perceber que eles estavam bem, que a outra Wanda, que era ela mesma em outro universo, ia cuidar das crianças. Então a gente vê ela se sentindo mais calma, e aí ela mesma acaba destruindo o templo lá onde ela estava, né? E no final a gente fica sem final para saber se ela morreu ou não, mas ela acaba, enfim, saindo de cena e tudo voltando ao normal, né? E, enfim, né, essa é a minha breve análise aqui da Wanda. Me digam o que vocês acham da personagem, o que vocês acharam também dos filmes, do filme do Doutor Estranho 2, que traz essa ligação da Wanda. Particularmente eu achei o filme mais parecido com a Wanda do que com o Doutor Estranho, né? Me pareceu mais uma continuação do WandaVision do que propriamente um filme do Doutor Estranho. Acho que a Wanda teve muito mais destaque do que o Doutor Estranho, né? Na minha opinião, por mais que eu ame o Doutor Estranho, mas achei que a Wanda teve muito destaque, e eu acho que esse filme traz essa
essa reflexão para a gente aprender, né? Se ela pudesse aprender, se autoaceitar, né? Aceitar como ela é de verdade, aceitar os poderes que ela tem, aceitar o que aconteceu na vida dela, se auto-perdoar, né? Do que aconteceu com Visão, por exemplo, que é uma coisa que ela se culpa, né? E parar de se negar, né? Aceitar mesmo que ele faleceu, que aconteceu toda aquela tragédia, muitas pessoas se foram, não foi só o Visão, e que ela pode sim começar uma nova vida, né? Ela pode sim começar uma vida nova, se ela deixar esse passado dela que fica pesando e trazendo aí essas sensações de lado. Talvez indicaria uma boa terapia aí pra Wanda, talvez ajudaria, né, a manter esse equilíbrio aí mental dela, até com uma medicação também para regular um pouco essas emoções dela. Acho que teria uma parceria bacana, porque, né, imagina se ela já tivesse lá atrás buscado uma ajuda, né? Ela não teria tantos surtos, né? Não teria tanta desregulação aí emocional como ela teve aí ao longo dos filmes, né? Esperamos aí que, se ela estiver viva, que ela volte um pouco melhor, né? Mas ainda acho que ela vai estar bem abalada ainda, e não acho que isso possivelmente foi só o final aí pra, se ela estiver viva ainda, né? Da Feiticeira Escarlate, de tudo aquilo que ela estava sentindo. Acho que ainda vai ter aquele fundinho ainda de vontade de ter a vida que ela não teve. Comentem aqui, não deixem de me seguir e até a próxima!